Glória a Jesus. Pode se sentar. Abra sua Bíblia aí no lugar bem legal que você gosta. Estou brincando, pode botar o texto. Gênesis 3:8. Glória a Deus. Nós vamos falar lá em Cantares, tá? Em Salomão. Nós vamos começar por aqui. Gênesis 3:8. E ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Pai eterno, bendito e maravilhoso, eu te amo, Senhor. E eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos dê entendimento, Senhor. Derruba toda a fortaleza da nossa mente, arranca toda a dureza do nosso coração. Faz do nosso coração agora, Senhor, uma terra fértil para receber a tua palavra, que é a semente, Senhor Deus, que se transforma em alimento, papai, que nos ajuda a estar vivos espiritualmente na tua presença. E eu te peço em nome de Jesus, vem, Senhor Deus, com a tua palavra de sabedoria sobre as nossas vidas, e se move, Senhor Deus, neste lugar agora. Se move, Senhor Deus, trazendo entendimento, trazendo revelação, papai, porque nós precisamos de mais do que uma letra pode oferecer. Nós precisamos do entendimento dos santos, ó Pai, para permanecer de pé na tua presença. Vem e fala conosco através da tua palavra. Eu te louvo e te exalto em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Entenda uma coisa: Deus é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo o mesmo sempre. Então, antes de eu nascer, Deus era Deus. Depois que eu nasci, Ele continuou sendo Deus e vai continuar sendo Deus depois que eu morrer. Não tem como eu mudar a história de Deus, é impossível. Mas é possível que Deus mude a minha história. E para que isso aconteça, eu preciso entender, compreender e praticar algumas verdades. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar que Deus vai mudar a sua história a partir de agora. Você vai sair por essa porta e tudo vai estar mudado, todos os problemas resolvidos. É muito fácil. Só que infelizmente isso não acontece. Então nós precisamos entender algumas coisas para que nós possamos ter a nossa história mudada. A Bíblia fala, né, que quando o Espírito do Senhor for derramado sobre uma pessoa, se essa pessoa for uma criança, se ela for jovem, ela vai começar a ter visões espirituais. Se essa pessoa for velha, ela vai começar a ter sonhos. Se essa pessoa for um escravo, uma pessoa que sofre, que é humilhada, ela vai começar a profetizar. Por quê? Porque quando Deus entra na nossa vida, Ele começa a mudar a nossa história. Só que eu tenho que deixar Ele vir, eu tenho que deixar Ele entrar. E olha que interessante, nesse texto de Gênesis 3:8, Deus criou um jardim, Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, colocou a mulher para estar junto com ele, e Deus escolheu esse jardim como um local para que ele visitasse, falasse, se relacionasse com o homem. Nós podemos entender assim, quando Deus criou todas as coisas, que não são só essas coisas que está lá em Gênesis 1:1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas tem muitas outras coisas que já eram criadas antes. Vamos pensar assim: Deus tem uma casa, Deus tem uma casa, aquilo que Paulo chama de terceiro céu. Deus tem uma casa, fica lá no terceiro céu. E Deus criou os anjos antes de nos criar. E você vê que lá na casa de Deus, Deus coloca 24 anciãos em volta dele,
Deus coloca serafins voando sobre ele, Deus coloca os querubins sustentando o seu trono. Ou seja, onde estavam esses, como que eu vou dizer, esses seres celestiais? Eles estavam na casa de Deus, eles moravam na casa de Deus. Apesar de ter outros anjos que não estavam no terceiro céu, mas estavam no segundo céu, chamado de regiões celestes. Isso está lá no profeta Ezequiel. Não eram todos que moravam na casa. Alguns entravam na casa de vez em quando, mediante autorização para uma determinada ação, mas eles estavam lá com Deus. Aí houve uma rebelião, e alguns anjos se rebelaram contra Deus, e esses foram chamados de anjos caídos, ou demônios, né? E eles saíram da casa de Deus. Aí o que Deus faz? Não, eu vou agora lá no Salmo 2, vou criar seres, criaturas que são menores do que os anjos. Ou seja, os anjos têm poder, autoridade, glória, que nós não temos. Nós somos menores que os anjos. Deus nos fez menores que o anjo. E olha que interessante, a casa de Deus, Deus pega e cria um jardim. Já imagina aí, uma casa com um jardim. Geralmente o que você tem no jardim? O cachorro. Então Deus criou uma casa, ele tem uma casa para ele, aí ele criou um jardim. Aí o que ele falou? Eu vou colocar o homem que eu fiz menor do que os anjos nesse jardim. E o homem não vai entrar na casa de Deus, é Deus que vai entrar agora na casa do homem. Então ele vinha todos os dias e passeava na casa do homem, lá no jardim. Tinha um horário específico, pela viração do dia, ou seja, lá perto das 18 horas, quando o sol está se pondo, quando a noite está começando a vir, na viração do dia, Deus tinha um horário marcado para entrar na casa do homem, chamado de jardim. Mas olha que interessante, Deus coloca o homem no jardim, em vez de colocar ele dentro da sua própria casa. Por quê? Porque aquele que ele colocou dentro de casa traiu ele, se rebelou, desobedeceu. Aí parece que Deus quer mostrar para esse que traiu, que se rebelou, que desobedeceu: eu vou fazer um ser que é bem menor que você. Ele é bem menor que você. Não vou colocar ele em casa, vou colocar ele agora, vou colocar esse ser no jardim. Não é dentro de casa, vou colocar no jardim. E diferente de você que estava na minha presença, agora eu vou ao encontro dele. Então imagina, aquele que caiu da presença do Senhor, que estava na casa do Senhor, que agora estava impedido de estar lá, de ver que Deus criou um jardim, colocou o homem lá, e Deus saía da sua própria casa, saía do seu trono e ia até o jardim visitar o homem. Aquele que caiu ficou furioso: não, vou fazer esse aqui também desobedecer, se rebelar e pecar, para que ele também fique fora da presença do Senhor. Só tem um detalhe nisso: quando Deus criou os anjos, Deus criou os anjos imortais. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem mortal. Tanto que Deus fala: ó, se você me desobedecer, se você comer da árvore que eu falei para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E o homem comeu, desobedeceu. O que aconteceu com Adão? Morreu. Passou-se alguns anos, ele morreu. Então os anjos, por serem imortais, quando eles pecaram, eles se tornaram eternos pecadores. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais chance. Agora Deus faz um ser que é menor do que um anjo, coloca ele no jardim, não dentro de casa, e o homem peca, só que o homem é mortal. Ou seja, o homem não se tornou um eterno pecador, ele se tornou pecador, mas não era um eterno pecador. Por quê? Porque ele ainda tinha chance de se arrepender, de se voltar para Deus e receber o perdão. Então Deus, no primeiro momento, coloca o homem num jardim,
Pô, podia ter colocado em casa, né? Podia ter colocado numa posição, né? Num quartinho lá do lado dele, tudo bonito, não, mas ele coloca no jardim. Olhando, a gente fala do jardim, pô, eu quero entrar no jardim de Deus, eu quero ir lá dar um cheiro nele, eu quero ir lá ouvir a voz dele falando comigo, é no jardim. Mas se você parar para pensar, o jardim não é o melhor lugar da casa. Lembra que eu falei que você coloca no jardim? Cachorro, tem gente que bota cachorro dentro de casa, né? Nada contra. Mas, geralmente é lá fora que é o lugar dos bichos. Então Deus coloca o homem lá. Por quê? Porque a hora que o homem cair em si, e entender que ele errou, e que esse pecado vai levar ele à morte, mas que Deus dá para ele o que não deu para os anjos, uma segunda chance. O homem tem uma segunda chance. Ele pode se arrepender, se voltar para Deus, e Deus mudar a história do homem. E olha que interessante, quando o homem pecou, Deus colocou ele para fora do jardim. Por quê? Porque Deus colocou um elemento naquele jardim chamado de árvore da vida. Árvore da vida. E a Bíblia diz que se um homem comesse do fruto dessa árvore, ele se tornaria igual aos anjos, imortal. Então vamos lá. Adão, antes de pecar, se ele comesse daquele fruto, ele seria imortal. E se ele pecasse depois, ele seria um eterno pecador e não teria mais chance, igual os anjos caídos. Agora o que aconteceu? Adão pecou e não comeu do fruto. Deus colocou ele para fora do jardim, para ele não entrar lá e comer do fruto. Porque se ele comer do fruto, ele vai ser um eterno pecador. E tudo que a gente quer é voltar para o jardim. O jardim é o lugar de intimidade, é o lugar de onde Deus vem, é o lugar onde Deus fala com a gente. É isso que a gente quer o jardim. Tem até a música que fala, o orgulho me tirou do jardim. Só que Deus não criou o jardim para nossa morada. Jesus disse que lá, do lado da casa do Pai, tem mansões celestiais nos esperando. Nós vamos entrar na casa de Deus e vamos viver com Ele eternamente lá. Então imagina o que esses anjos caídos pensam quando olham para nós, porque eles perderam a chance deles, estão condenados. Nós não, nós temos a segunda chance, e Deus não vai nos deixar no jardim. Deus vai nos colocar para morar com Ele, na casa dele. Nós vamos entrar na casa. Só que assim, pensa lá, aquela casa de praia bonita, a casa fica no fundo, aí você tem aquele jardinzão bonito na frente, o portão, Então, para você chegar até na casa, tu passa pelo portão, você vai dar aquele passeio no jardim, até você chegar dentro da casa. Com Deus vai ser assim. Primeiro você tem que passar no portão. Passou no portão, agora você vai entrar no jardim. Quando você entrar no jardim, você vai ficar com fome. Aí você vai ver uma árvore lá, chamada árvore da vida. Você vai pegar aquele fruto, tu vai comer. Agora, redimido pelo sangue de Jesus Cristo, você vai viver eternamente, e você vai ter livre acesso à casa de Deus. Então o jardim, ele é só um local por onde eu preciso passar para chegar até o meu destino, que é a casa de Deus. E isso assim é tão forte, que a Bíblia fala que lá na casa de Deus tem trono, e que Jesus preparou um trono para nós. Então onde você acha que você vai ficar? Você vai ficar sentado no trono no jardim? Não, você vai ficar sentado no trono, dentro da casa de Deus. Só que ninguém vai chegar na casa de Deus sem passar pelo jardim. E você só consegue chegar no jardim passando pela porta. E Jesus falou assim: eu sou a porta. Se você não passar por Jesus, se você não entregar totalmente sua vida a Jesus, você nunca vai entrar no jardim. O problema é que tem pessoas que não sabem que Jesus é a porta. Porque quando você passa por essa porta chamada Jesus Cristo, Deus começa a mudar a sua história. E tem muitas pessoas que botam o pezinho ali no jardim, mas não conseguem avançar, não conseguem andar. E Deus, Ele é um Deus que gosta de movimento.
Deus, ele gosta de movimento. Em Gênesis 1 fala que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Ele fala que aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, que sopra onde quer. Você não sabe para onde vai, para onde vem, que é o Espírito Santo que move. Ou seja, Deus, ele gosta de movimento. E Deus só vai mudar a minha história a hora que eu começar a me movimentar dentro do seu jardim. Só que quando o homem saiu, Deus colocou querubins na porta, querubins de guerra para guardar, colocou uma espada flamejante que ficava circulando o jardim para não deixar o homem entrar. Não é para entrar. Aí lá no Isaías 63 fala que os querubins que estavam guardando a porta viram um homem vindo com as vestes salpicadas de sangue. E quando eles viram o homem vindo com as vestes salpicadas de sangue, eles começaram a cantar. Ou melhor, eles começaram a falar, e a fala desses anjos se tornou um cântico. Eles cantavam: levantai, ó portas, quem é este? Este é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, suas entradas, quem é este? Este é o Rei da Glória. E a Bíblia fala lá em Salmo, acho que é 22, que Jesus, depois que ele morreu na cruz, a alma dele estava tão ferida, tão abatida, porque ele sabia que ele ia ter que passar por aquela espada flamejante. E a palavra diz que a espada feriu ele. Mas quando a espada feriu, os querubins saíram da porta, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e agora nós temos livre acesso àquilo que se chama de jardim. Só que eu não posso parar no jardim. O meu foco é a casa. O jardim é o meio pelo qual eu vou entrar na casa. Então Jesus, que é a porta, quando eu entrego a minha vida para Ele, a porta se abre, e eu passo a ter livre acesso ao jardim de Deus. Sabe o que acontece no jardim de Deus? Deus fala. Se você está no jardim de Deus, você vai ouvir Deus falando. Você vai ter visão, você vai ter sonho, você vai ter revelação, você vai ter os dons espirituais. Deus vai falar com você. Por quê? Porque é o jardim, o lugar que Deus escolheu para falar com Adão. Então eu preciso me movimentar nesse jardim, eu preciso estar nesse jardim e ouvir a voz do Senhor Deus. É no jardim que eu vou ouvir a voz de Deus. Entenda isso. Porque se eu não passar a porta, eu não entro no jardim. Só que também eu posso passar a porta e não querer me mover no jardim. Eu vou ficar parado, vou aceitar, é daquele jeito, acabou, é aqui, ó. É aquele negócio, né? É o crente ilustrador. Já ouviu falar no crente ilustrador? O crente ilustrador é aquele que senta no banco, dá uma ilustrada e vai embora. Aí semana que vem ele volta, senta no banco, dá uma ilustrada e vai embora. É o crente ilustrador. Não, Deus não está procurando crente, porque o diabo crê e estremece. Deus não está procurando trabalhadores. Não, Deus está procurando filhos. E os filhos têm livre acesso à casa do Pai. O filho pode entrar a hora que quiser na casa do pai. E olha, se o pai fechar a porta do banheiro, o filho invade até no banheiro, porque ele tem livre acesso à casa do Pai. Ele é filho. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós sejamos filhos. Então quando eu entrego a minha vida a Jesus, que eu passo pela porta, Ele quer agora que eu tome uma posição de filho. Agora eu sou filho de Deus, eu sou totalmente dependente de Deus. E quando eu sou filho de Deus, eu vou começar a passear no jardim. E olha que interessante, o pai vem visitar os filhos. Tem filho que esquece do pai, mas o pai nunca esquece de um filho. O pai pega e vem visitar. E o pai, ele tem algo que muitas vezes o filho não tem. Por quê? Porque às vezes o filho é imaturo, não tem experiência. O pai já sofreu, bateu cabeça, quebrou a cara. Aí o pai começa a entender que as coisas têm um padrão. Se eu continuar fazendo isso desse jeito, eu vou continuar quebrando a cara, vai continuar dando errado. Agora, ó, eu já quebrei a cara com isso. Agora se eu fizer diferente, opa, começou a dar certo. Esse é o padrão.
Aí o pai tem uma preocupação tão grande com o filho que ele fala assim: filho, não faz isso não, que eu já fiz e deu errado, eu não quero que você quebre a cara, faça dessa forma que dá certo. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que além de falar, ele escreve e deixa o padrão do certo e do errado para nós, e mesmo assim a gente faz errado, porque a gente não quer ouvir o nosso pai. Então, tem um padrão, tem um determinado horário que Deus vem, que ele vai vir para falar com o homem. E qual é esse horário? Ele chama da viração do dia, que é um horário onde o sol já não está muito quente, o sol está se pondo. É um horário onde a lua ainda não chegou, ou seja, não está nem muito claro, não está nem muito escuro, não está nem muito calor, não está nem muito frio. É um momento propício, é um horário onde você vai ter paz, é um horário onde você vai ter um tempo exclusivo para o Pai. É por isso que a gente fala, né? Você precisa ter um horário de intimidade com Deus. Você precisa ter um horário onde você vai parar tudo, e tu vai falar com Deus. Como que você pode fazer? Você pode fazer isso lendo a Bíblia, deve. Você pode fazer isso também louvando o Senhor, adorando, cantando louvores. Você pode fazer isso orando. Você pode fazer isso em silêncio. Mas você precisa ter este tempo, este horário marcado com Deus. Sabe por quê? Porque quando Adão pecou, ele não se preocupou mais com o pai. O filho peca, faz coisa errada, não está nem aí com o pai. Mas o pai se preocupa e vem visitar o filho na hora marcada. Porque o pai, ele assume um compromisso com o filho, e por ele ser mais maduro, ele não falha. O filho não é imaturo, o filho acha que pode tomar conta do seu próprio nariz, ninguém manda em mim, eu quero ser independente e tal, eu não preciso seguir esse padrão. Não, mas Deus, ele tem um padrão. Enquanto você não tiver um tempo para ele, um tempo de paz, um local de paz, aquilo que nós chamamos de lugar secreto, enquanto você não parar tudo e falar: vem que eu estou pronto, Senhor, vem que eu quero te ouvir, Senhor. Ó Senhor, eu estou aqui. Eu só saio depois que o Senhor falar comigo. Pensou? E se demora? Se demorar 4 horas para ele falar, você vai ficar esperando ele? Então entenda, o jardim é um local onde Deus escolheu para engrandecer o homem. Como que ele engrandece o homem no jardim? Com a sua presença. Então o jardim é o local onde o homem vai se deleitar com Deus, se preparando para entrar definitivamente na casa. Passa. E lá em Cantares, Cântico dos Cânticos de Salomão, a gente começa a entender isso. Olha o que fala: diga-nos, mais linda das mulheres. O livro de Cantares é um diálogo entre o noivo, a noiva e as amigas da noiva. Então, as amigas da noiva, diga-nos, mais linda das mulheres, falando para a noiva, estão conversando, é o cântico. Para onde foi o seu amado? Tem pessoas que não têm a sua história mudada. Por quê? Porque não sabem onde está o amado, não sabem onde está Jesus. A hora que você descobrir aonde Jesus está, você vai fazer de tudo para ir até o encontro dele. E você vai ver que lá é um lugar tão bom, que você nunca mais vai querer sair de lá. Então, para onde foi o seu amado? Aí fala assim: nós vamos ajudar você a encontrá-lo. Aí olha o que ela responde. Presta atenção nisso, hein? Ele foi ao seu jardim. Lembra que Deus plantou um jardim? O jardim é de quem? É dele. Lembra que Deus vinha todo dia na viração do dia, que Deus tem um compromisso e que Ele não falha. Aonde está o seu amado? Ué, ele foi ao seu jardim. Ele tem um compromisso de estar no jardim. Ah, pastor, mas eu estou em luta, eu estou em prova, preciso de ajuda. Jesus é sua ajuda. Mas cadê Jesus? Está no jardim. Todo dia, na viração do dia, Ele está lá. Ah, pastor, mas agora eu estou
estou enfermo, eu preciso de uma cura. Ah, eu não posso fazer nada, quem faz é Jesus. Aonde está Jesus? Ele está no jardim. Todos os dias, na viração do dia, Ele está lá. E a Bíblia fala que todos que foram até Jesus com qualquer tipo de enfermidade eram curados. Então eu quero ter uma cura? Vai no jardim. Jesus está no jardim. O que Ele vai fazer lá? Foi ver os canteiros de ervas perfumadas. Sabe por que isso? Porque quando Deus criou o homem, no capítulo 2 de Gênesis, Ele fala que colocou o homem para cuidar da terra e para guardar o jardim. O que é cuidar da terra e guardar o jardim? É deixar as ervas perfumadas, é ver se o pasto está bonzinho para o rebanho se alimentar. Tem que deixar tudo preparado. E Deus deu essa função para o homem. O homem falhou, mas Deus não falha. A Bíblia fala, mesmo que nós não somos fiel, Ele permanece fiel. Então se Ele falou que todo dia, na viração do dia, Ele vai para o jardim, todo dia Ele vai estar lá. Sabe quando isso aqui foi escrito? Isso aqui foi escrito mais ou menos 3.000 anos depois daquele texto primeiro que nós lemos. Cerca de 3.000 anos. Esse texto aqui foi escrito 3.000 anos antes de hoje. Se você quiser hoje procurar Jesus, você vai encontrar Ele no jardim. Foi dar de comer aos seus rebanhos. Ou seja, é no jardim que tem alimento, é no jardim que você vai ter sustento, é no jardim que você vai ter provisão. As portas se fecharam, vai para o jardim, vai se encontrar com Jesus na viração do dia, que as portas se abrem. É simples assim, porque é lá que os rebanhos se alimentam. E olha que interessante, existem rebanhos lá. Pô, pastor, eu nunca fui no jardim. Você está perdendo o seu tempo, porque tem um monte de ovelhas lá dentro, que já descobriram, já passaram pela porta, já descobriram que é no jardim que Ele vem. Já tem um monte de gente lá e nós estamos ficando para trás. E quando eu chego no meu jardim, quando eu entro nesse jardim, quando eu tenho um encontro com Jesus, quando eu ouço Ele falar comigo, olha o que automaticamente eu começo a falar: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ou seja, muitas vezes você entrega a vida a Jesus por uma necessidade. Estou passando por um momento de luta, desemprego, enfermidade, perdi um ente familiar, aí eu fico abatido, aí alguém chega, fala de Jesus, eu já estou quebrantado, eu entrego minha vida para Jesus. Bota o pezinho no jardim, mas para ali, não anda, fica ali parado. Quando você começar a andar, quando você começar a se mover no jardim, quando você começar a sentir o cheiro dessas ervas aromatizadas, perfumadas, quando você permanecer no jardim até a viração do dia, você vai ouvir a voz dele, você vai ouvir os passos dele no jardim. E quando você ouvir isso, quando você sentir ele se aproximando, chegando, teu coração vai começar a pulsar, vai começar a queimar, e você só tem uma coisa para falar: eu te amo, Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou dele, eu pertenço a ele. Por isso que eu falei, não é 10% dele, não, é 100%, é tudo. Quando você tiver essa consciência que você é dele e que ele é seu, mais nada te pertence, você vai entender. Só que para entender isso, você tem que andar no jardim, você tem que entrar nesse jardim. Ele fala assim, ó, ele leva o seu rebanho para pastar entre os lírios. Lá tem lírios, lá tem flores. Só que aonde que está o meu amado? Ele está no jardim. Se você está procurando Jesus em outro lugar, se você está procurando Jesus no curso de teologia, se você está procurando Jesus não sei o que, não vai. Na tarde da bênção, na manhã da vitória, não vai achar. Você só vai achar Jesus no jardim. E para entrar no jardim é aquele mistério de Mateus 6, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelhinho e fala com ele. E fica esperando até ele vir. Não sai de lá não, porque o dia só vira quando Jesus vem. A sua história só muda quando Jesus vem. Se você não esperar ele vir, se você não esperar lá no jardim até ele vir, sua história nunca vai mudar.
Você vai ficar 30 anos dentro de uma igreja sem mudança. Você vai ficar 40 anos sofrendo com os mesmos problemas, porque a sua história só muda na viração do dia, e o dia não virá enquanto Jesus não vier. Cantares 4:12. Minha irmã, agora Jesus está lá no seu jardim, está lá passeando no jardim. Aí ele me encontra lá, eu fiquei esperando até ele vir. Olha o que ele fala: minha irmã, minha noiva querida. Por que irmã e por que noiva? Níveis de relacionamento. Níveis de relacionamento. Ele fala assim, ó: você é como um jardim particular. Você é como um jardim particular. Ou seja, Jesus está me comparando a um jardim. Lembra? Nós fomos expulsos do jardim por causa do pecado, e agora nós precisamos para passar pelo jardim para entrar na casa de Deus. Só que Deus faz algo maravilhoso. Quando eu passo pela porta chamada Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar em mim e me transforma no jardim. Ó, ele me transforma no jardim. Se eu sou o jardim dele, na viração do dia ele vai vir falar comigo. Mas para isso eu tenho que ser o jardim dele. Quer ver mais uma característica do jardim? Como uma fonte só minha e de mais ninguém. Opa, peraí, ele está falando que eu sou o jardim, só que ele está falando que eu sou como uma fonte. A fonte, quando você vê uma fonte de água, você vê que sai água pura, limpa, cristalina. Ou seja, não tem sujeira. Se você pegar a fonte do Rio Tietê, lá em São Paulo, eu já peguei o Rio Tietê lá em Araçatuba, bem para o interior de São Paulo. Você chega na capital, é aquele coisa terrível, aquele cheiro horrível. Você vai lá em Araçatuba, perto da fonte do rio, o pessoal está lá, mergulha, brinca, água pura, cristalina. Você vê o chão, é coisa mais linda. Você vê os peixinhos, coisa linda, porque está próximo da fonte. Agora lá na frente já está sujo, não tem nem como você querer entrar. Se entrar já morre de verme, né? Ele está falando: você é como um jardim, você é como uma fonte. Então, para eu ser uma fonte, eu tenho que ser puro, eu tenho que ser lavado dos meus pecados, e tem que ser quebradas as maldições da minha vida, porque senão eu não vou ser uma fonte limpa e pura. E quando ele fala aqui, ó, é uma fonte só minha, é um jardim particular. Se eu me dividir entre Jesus e o resto das coisas dessa vida, eu já não sou mais só dele. Se eu faço um propósito com Deus, de ter um tempo com Deus todos os dias, e eu não cumpro esse propósito, eu já não sou um jardim particular, porque agora eu estou dividindo o meu tempo com outra coisa, com sono, qualquer outra coisa. Se eu não cumpro, eu não sou mais uma fonte só dele, a fonte jorra para outras coisas. E Deus fala assim, ó: ser fiel um pouco, é um pouco, que eu vou colocar muito na sua mão. Aí quando eu não consigo ser fiel nesse pouco, eu não recebo muito, e vou continuar sofrendo. Então, ele nos compara a um jardim particular. Aí por que eu não ouço a voz dele? Por que eu não tenho visões? Por que eu não tenho dons do Espírito Santo? Por que quando eu tenho dons não é claro e me confunde? Porque a fonte ainda está suja. Eu preciso que essa fonte esteja limpa, cristalina, para que possa fluir tudo aquilo que ele tem. E o segredo, eu tenho que ser dele, só dele. Eu sou do meu amado. Eu só tenho um amado, eu não tenho dois, eu só tenho ele, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Basta. Aí ele continua falando assim, ó: você é a fonte do jardim. Lembra que eu estou falando aqui já faz um tempinho, que no Novo Testamento não tem nada de novo?
né? Olha que coisa interessante. Jesus encontrou uma mulher lá próximo do poço de Jacó, uma samaritana, e ele falou assim para ela: do seu interior fluirá rios de água viva. Do seu interior, a fonte. Você é o jardim, a fonte está dentro de você. Opa, peraí, então Jesus falou que eu sou o jardim. Ele vai vir me visitar na viração do dia. Porém, dentro de mim eu tenho uma fonte, eu tenho uma alma, eu tenho um coração, que se essa alma tiver ferida, ela vai derramar sangue na fonte, a água vai ficar contaminada. Se os meus pensamentos estiverem sujos, a fonte dentro de mim vai jorrar água suja para fora, e ele não vem para beber água suja. Você é a fonte do jardim, uma fonte de águas correntes. Lembra que eu falei? Tu entrou no jardim, não pode ficar parado, tu tem que se mover. Deus é Deus de movimento. Você não pode ficar parado, você tem que se mover, sempre querer mais, mais. Por quê? Porque é como um riacho, são águas correntes, como os riachos das montanhas do Líbano. Sabe o que é esse riacho da montanha? É porque é lá da pedra, é lá da rocha que flui a fonte. Aí em volta ali das montanhas começam a surgir os rios, que vão descendo quilômetros de distância, vão embora. Aonde que nasce? A fonte vem da rocha. A fonte que tem dentro de você tem que vir de Jesus, a rocha, e não dos seus desejos, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Tem que vir da rocha, porque é da rocha que vai brotar água pura e cristalina, que vai alimentar 3 milhões de pessoas no deserto. É a água que sai da rocha. Vamos, vento norte, acorde, venha vento sul. Eu fico pensando lá em Atos 2, eles estavam lá unânimes e perseverando em oração, esperando a descida do Espírito Santo. Eu fico imaginando qual é a oração que eles ficaram fazendo 10 dias, trancado numa casa orando. 10 dias, eu creio que eles ficaram falando assim: vamos vento norte, acorde, venha vento sul. Ficaram 10 dias clamando assim. Aí do nada, um vento impetuoso veio. Sopre no meu jardim e leve esse delicioso perfume para que se espalhe no jardim. Ou seja, o Espírito Santo é derramado, ele vem. O Espírito Santo ele vem para quê? Para trazer esse perfume para você. Para quê? Para você testemunhar, trazer mais pessoas para o jardim para sentir esse mesmo perfume que você sentiu. É por isso que quando a gente fala do primeiro amor, eu me converti agora, estou no primeiro amor. O primeiro amor não é egoísta. Por quê? Porque você descobriu Jesus, você quer pegar todas as pessoas à sua volta e trazer elas também. Você precisa disso. Só que quando o primeiro amor passa, não, eu quero Jesus só para mim, eu vou lá, vou ilustrar, cadê? É só eu vou lá, adoro, louvo, vou embora, deixa o povo lá. Primeiro amor não, o primeiro amor não é egoísta, ele quer arrancar todo mundo, vem atrás, vem arrastado mesmo, pode vir, vem, vocês precisam sentir o cheiro do meu amado. Só que você nem sente mais o cheiro dele. Como você quer que os outros sintam? É impossível. Que o meu amado venha para o seu jardim e coma das suas frutas escolhidas. Olha a oração dela. Vem, Senhor, vem aqui para o seu jardim. Aqui tem uma fonte pura, e quando a fonte é pura, ela prepara a terra para a terra dar seu fruto. Coma das suas frutas escolhidas. E Jesus ele falou: eu conheço a árvore pelo fruto que ela dá. Se o fruto for bom, ela permanece. Se o fruto for ruim, ela será cortada. Ela será cortada. Então ela está falando: vem, prova meu coração, olha os frutos que eu estou dando no teu reino, na tua presença. Se for um fruto bom, come. Se não for, me condena. É isso que ela está falando. É a mesma coisa que o rei Ezequias falou. O rei Ezequias falou: Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim, olha tudo que eu fiz na tua presença, Senhor. Se tem alguma coisa que te agradou, me cura. Ele está falando assim: Senhor, me julga.
Se achar alguma coisa em mim errada, me mata, eu morro. Mas se não achar, olha para mim. Aí Deus olhou para a vida dele e falou: realmente, você fez muita coisa boa, você andou retamente na minha presença, você não vai morrer com essa enfermidade, você vai viver mais 15 anos. É isso que ela está falando. Ela está desafiando o seu amado a olhar para o coração dela e falar: vê se o Senhor acha em mim algum caminho mau, se acha alguma coisa que está deixando essa fonte suja. E é esse tipo de oração que liberta filhos de droga, marido de vícios. É esse tipo de oração que milagres acontecem. É nesse tipo de oração. Ô, Júnior, ergue aí para eu abaixar aqui. Ergue aí para eu abaixar aqui. É nesse tipo de oração que eu vou ver curas de câncer, cura de AIDS, mortos ressuscitando. É quando eu chegar para Deus e falar assim: Deus, vê se eu estou direito na tua presença. Se eu estou direito, Senhor, ressuscita essa pessoa. E Ele ressuscita. É essa oração que ela está fazendo. Será que eu posso fazer essa oração? Senhor, olha para mim, olha para o meu coração, olha para os meus pensamentos, olha para as minhas atitudes, olha para os frutos que eu estou dando. E agora responde a minha oração. Ele responde na hora, se o fruto for bom, se a fonte estiver limpa. Mas aí ele fala assim, ó, lembra que a gente começou Cantares? Aonde está o meu amado? E lá em Gênesis nós já vimos, ele está no jardim. E depois ele vê, eu estou no jardim. Agora ele fala de novo no capítulo 5: eu já estou no meu jardim. Aí Paulo entendeu isso e escreveu: não mais vivo eu, mas o meu amado vive no jardim, vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está vendo que não tem nada de novo no Novo Testamento? É porque a gente não sabe ler o Antigo. Ou seja, a gente lê na letra, sem a ajuda do Espírito Santo. Eu já estou. Você aceitou Jesus? Você fez aquela oração: Senhor, eu te recebo. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Entra na minha vida, escreve meu nome no livro da vida. Eu sou teu agora, perdoa os meus pecados. Fez essa oração, Ele já está aí. Ele já está no jardim. O problema é que você não está se movendo no jardim. Você não está se movendo. Quando você não se move no jardim, Ele fica triste. A Bíblia fala que nós entristecemos o Espírito Santo. E quando Ele fica triste, você já não ouve, você já não vê. Porque se você estiver se movendo no jardim, vai chegar um momento que você... Opa, peraí. Ó, os passos, Ele chegou. Ele chegou. Se você estiver se movendo no jardim, você vai começar a ouvir Ele chamando o teu nome. Ó, Ele vai falar: meu filho, faça isso. Eu quero isso de você. Você vai ouvir, porque você está ali se movendo no jardim. Você está ali, ó, buscando a comunhão com Ele. E Ele fala: eu já estou no meu jardim. Minha irmã, minha noiva, já recolhi. Sabe por que Ele fala minha irmã? É porque você entregou a vida para Ele. Você é dele. Você é dele. O sangue dele começa a correr no seu corpo. É o mesmo sangue. Você pode fazer o que quiser, o sangue dele vai estar correndo em você. Ele fala assim, ó: eis que eu vou para o Pai, mas eu mando treinas de igreja, tá? Presta atenção. Eis que eu mando o Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você aceitou Jesus, Ele manda o Espírito Santo vai morar em você. Aí você vai lá e mata um. Aí você vai lá e começa a traficar. Aí você vai lá e usa droga. Aí você vai lá e cai em adultério. Ele está dentro de você. Que Jesus falou: Ele estará convosco todos os dias. Mas como o Espírito Santo está lá? Eu estou em pecado. Aí o apóstolo Paulo explica: não entristeça o Espírito Santo. Ele fica lá triste e quietinho, porque Ele continua acreditando em você. A gente cantou dos sonhos. Ele tem um sonho para a minha vida e para a sua. E Ele nunca desiste do sonho que Ele tem para mim e para você. Nunca. Aí vem aquela palavra: que o Espírito Santo vos convence do pecado. Você só vai ser convencido do Espírito Santo se estiver em pecado. E quando você aceitou Jesus, Ele veio morar em você. Ele não vai embora, porque Jesus falou que Ele não sai, mas Ele se entristece.
E você está ali no pecado ainda, não tem mais jeito, todo mundo fala que não tem. Ele continua lá, quietinho, mas ele está lá, tentando te convencer dos seus pecados, para que você mude, para que você comece a se mover no jardim e lá na frente more eternamente dentro da casa dele. Tem algumas doutrinas que falam: você pecou, o Espírito Santo sai, vai embora, acabou. Isso era no Antigo Testamento, que Davi falava: Senhor, não retire o teu Espírito de mim. Só que no Novo Testamento, Jesus fala que Ele iria enviar o Espírito Santo para ficar conosco para sempre, até a consumação. Então Ele não vai embora. É por isso que hoje eu peco e o Espírito Santo começa a me constranger: você fez coisa errada, você pecou, isso não está certo. Ele está dentro de mim me convencendo do meu pecado. E quando eu me deixo ser convencido: Senhor, me perdoa, me ajuda a não pecar mais. Só que isso só acontece porque Ele está dentro de mim. É a palavra que o Senhor fala. Então a minha irmã, Ele está aqui, é sangue, não tem como sair. Minha noiva, agora sim Ele está aqui, já me entreguei para Ele, agora eu vou assumir um compromisso. Noiva, noivado, compromisso. Se eu me manter fiel ao compromisso, o casamento ocorre. Ele fala assim: já recolhi minha mirra e as especiarias. Ou seja, eu já vim, já morri na cruz, já sofri por você, já comi o meu favo com mel, já bebi o meu vinho com leite. Lembra lá na cruz? Na cruz prepararam para Ele um derivado do vinho, vinagre, botaram na boca dele. Amigos, comam e bebam. E Ele falou lá em João, Ele falou: não vos chamo mais de servos, agora eu chamo de amigos. Os amigos podem comer e beber quando estiverem no jardim. Bebam quando quiserem. A gente tem tudo de Deus para as nossas vidas, mas eu só vou conseguir desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida no jardim, com a fonte limpa. Passa. E Ele fala assim: lembra? Ele tem um horário de visitação, Ele vem, Ele tem um compromisso. Ele fala assim: desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale. Pô, pastor, eu tive tanta experiência com Deus. Nossa, Deus já fez isso. Quando eu me converti há 30 anos atrás, aconteceu isso. Há 8 anos atrás aconteceu aquilo. Pastor, eu tenho tanta experiência com Deus. Amém, que bom. Ele veio para ver os novos frutos. Se você não tiver uma experiência com Ele todo dia, não vale. Sabe por quê? Porque se você entrar no jardim todo dia você vai ter uma experiência com Ele. Todo encontro com Jesus é uma experiência. Mas eu tive um livramento de morte. Ok, isso é um livramento, não é uma experiência. Porque experiência é algo que você adquire através de uma prática. Então eu pratico muito, eu sou contador, eu pratico muito. Opa, eu tenho muita experiência em levantar balanço, em fazer isso, em fazer aquilo. Eu sou muito experiente, porque eu pratico muito. Eu sou experiente porque um dia eu vi, débito e crédito, que legal. Depois eu nunca mais vi, 30 anos atrás eu vi débito e crédito, tive uma experiência. Isso não é experiência. Eu demorei 3 anos na faculdade para entender o tal débito e crédito. Experiência é quando você vê, entende e pratica. Aí você carrega aquela experiência contigo. Agora chegou aqui, tem que fazer isso. Você faz em 5 segundos, que você tem uma experiência. Experiência não é algo passageiro. Experiência não é um milagre. Fui curado do câncer, acabou, tá bom. Tive uma experiência, fui curado do câncer. Não, a experiência é você curar os outros do câncer. É você praticar. Isso é uma experiência. Tem uma experiência com cura. Eu fui curado da unha encravada. Não, a experiência com cura é você curar os enfermos. Isso é experiência. Eu tenho uma experiência com Jesus. Tenho 20 anos de evangelho. Aí eu vi Jesus uma vez na vida. Eu tive uma experiência com Jesus. Não, você teve um relance. Experiência é eu ver Ele todo dia. É todo dia Ele vir falar comigo. Isso é experiência com Deus. A gente pega as migalhas que caem da mesa e faz essas migalhas virarem a coisa mais linda do mundo. Isso é migalha. Porque Ele tem um jardim que sou eu. Ele vem todo dia na viração do dia. Eu só tenho que estar pronto
para me relacionar com Ele. Então, ó, Ele vem para ver os novos frutos todo dia, ver se floresciam as vides, se brotavam as romeiras, ou seja, Ele está cuidando do jardim. A pergunta é: será que eu estou deixando Ele cuidar? Ou eu estou deixando crescer erva daninha? Estou deixando as flores morrer? Ele me fez como guardador do jardim, ó. Então, Deus criou o jardim, eu sou o jardim. Aí Deus criou um homem e botou no jardim. Eu tenho um homem interior dentro de mim, o apóstolo Paulo fala. Aí lá em Gênesis ele fala que o homem veio para plantar e guardar o jardim. Ou seja, eu tenho que alimentar esse jardim, deixar ele bonitão, e eu tenho que guardar, para que nada venha roubar aquilo que é de Deus. Não é meu, nada pertence a mim, tudo é de Deus. Passa. E olha o que ele está falando: apanhai-me as raposas, as raposinhas. Lá em Gênesis já era serpente, agora já evoluiu para raposa. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Aonde está a vinha? Está dentro do jardim. O que a raposa vem fazer? Acabar com a operação do Espírito Santo dentro de você. O que o diabo fez com a maioria das igrejas? Acabou com a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. A raposa entrou no jardim e acabou com a vinha. E ele fala assim, ó: porque as nossas vinhas estão em flor. Quando começa a florescer a ação do Espírito Santo, quando você começa a ter aquelas experiências profundas, quando você começa a andar ali no jardim, ele vai mandar raposa, vai mandar raposinha. Raposa é um animal já grande, com idade, experiente, que você vê. As raposinhas geralmente são pequenininhas e muitas vezes você nem percebe que elas estão chegando. Os pastores faziam uma cerca para colocar as ovelhas. A raposa não passava no buraco, mas a raposinha passava tranquilamente. Então eu tinha que ficar atento, cuidadoso, para não deixar ela vir, ó, acabar com o fruto do Espírito Santo na minha vida, acabar com a paz, com a alegria, com o amor, com a bondade, com a mansidão, com a temperança. A raposinha vem para roubar os frutos do Espírito. E quando ela rouba o fruto, o meu amado no versículo anterior vem para ver os frutos. A raposinha levou embora. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar triste, ele vai ficar em silêncio, ele não vai falar mais. O meu amado é meu, eu sou dele. Por quê? Porque agora eu entendi que a raposa e a raposinha vêm para roubar aquilo que é dele. A serpente vem para roubar aquilo que é de Deus. A raposa e a raposinha vêm para roubar. A Bíblia diz que Eva foi enganada, Adão não. Adão não foi enganado, Adão pecou consciente, mas Eva foi enganada. Por quê? Porque a raposinha virou um animal de estimação. Eu passei a ter a serpente dentro da minha casa. Eu deixei a serpente, porque eu bati um papo com a serpente. Ou seja, a raposinha entrou dentro da minha casa e eu bato um papo com a raposinha mais profundo. O diabo entrou dentro da minha casa e eu bato um papo com o diabo. É igual algumas pessoas que a gente atende. A pessoa está ali cheia de demônio, ela não quer ser liberta, ela fala: eu gosto que o diabo fale comigo, eu gosto de ouvir quando ele fala, porque ele já entrou no jardim. A raposinha, a raposa, a serpente já entrou na casa, começou a falar e ele se tornou um animal de estimação. Ah, eu gosto tanto deste pecado. Isso é a raposinha que entrou no seu jardim, na sua vida, e você convive com ela. Você não quer tirar, você não quer que ela saia. Só que eu só vou ter esse entendimento de que o meu amado é meu e eu sou dele, quando eu entender, compreender o perigo que essa raposinha, serpente traz para o jardim, para a minha vida que pertence a ele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E olha que interessante agora, olha o entendimento de quem anda e se move no jardim. Olha o entendimento. Ele fala assim: antes que Jesus volte, antes que refresque o dia e caiam as sombras. Porque quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer.
Para quem está aqui na presença dele, que está passando por luta, por prova, por sofrimento, quem está aqui no jardim, tendo o sol quente queimando na cabeça, passando por dificuldades, quando Jesus vier, o dia vai se refrescar, as dificuldades vão acabar, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais humilhação, o dia vai refrescar. E para quem ficar, olha o que vai acontecer: vai cair as sombras, as trevas vão tomar conta, tudo que está em Apocalipse 6 para frente vai vir sobre a vida desses. Vai haver morte, tristeza, sofrimento, ranger de dentes. Então ele está falando, antes, esse entendimento só tem quem está no jardim, que ouve o Senhor falando quando ele vem visitar na viração do dia. Antes que refresque o dia e caia as sombras, antes da volta de Jesus, olha o que está no coração da amada. Volta, amado meu. Antes de eu entrar definitivamente na casa, eu vou estar lá com ele a vida toda. Eu estou clamando aqui no jardim: vem ficar comigo, Senhor. Vem, me dá um pouquinho daquilo que eu vou viver eternamente. Paulo fala isso, que são coisas que você prova que são da era vindoura, ou seja, são coisas que você vai viver quando você entrar na casa, que eu posso viver agora. Volta, amado meu. Isso é fé. Você sabe que ele vai voltar para buscar a igreja, mas eu quero antes, eu quero mais. Vem ficar comigo, volta para mim. Vem, eu quero ter um encontro contigo, eu quero passar tempo contigo. Você vem, não vem só na viração do dia, não dá para vir antes, não dá para vir na hora do almoço, não dá para vir de manhã. Vem, volta, eu quero mais. É isso que ela está falando, eu quero mais de Jesus Cristo. Quem está no jardim não se contenta só com a hora da viração do dia, que é o tempo inteiro, quer mais, quer mais, quer mais. Então antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos corços sobre os montes de Betel. Ou seja, ele vai estar presente, ele vai estar alegre, presente e saltitante, ele vai estar comigo. Só que isso tem que estar no coração antes dele voltar. Porque se você não tiver isso no coração, se você não estiver no jardim, alguns teólogos falam assim, né? Jesus morreu na cruz, abriu-se aquilo que se chama da porta da graça. Aí nós que somos gentios, porque até então a salvação era só para os judeus, nós que somos gentios, podemos entrar por essa porta da graça. A porta da graça não começou na cruz, tá? Não começou, um pouquinho antes, mas deixa para lá. A porta da graça, e Jesus falou: eu sou a porta. Quando ele voltar, a porta se fecha. Esta porta é chamada porta da graça. A porta se fecha. Quem estiver no jardim, mesmo que se arrastando, vai entrar na casa. Agora, quem estiver do lado de fora, só vai ter sombras, só vai ter trevas, só vai ter tristeza, dores, aflição, vai queimar eternamente no inferno. Quem estiver do lado de fora da porta da graça. Por isso que é muito importante passar pela porta, aceitar Jesus como seu Salvador, entregar a vida para Ele, para que eu possa estar no jardim. Porque o meu amado, Ele faz de tudo para que eu comece a me movimentar no jardim. Ainda dá tempo de se movimentar no jardim, ainda dá tempo de ouvir a voz dEle, de ouvir os passos dEle no jardim. É só eu falar: vem me visitar, vem ficar comigo. Dentro do jardim isso acontece. Quem está fora, ainda hoje, tem a oportunidade de passar por essa porta. Mas o tempo está acabando. É a hora que o tempo acabar, a porta fechou. Aí não tem mais jeito. Então eu preciso passar por essa porta agora. E eu preciso agora assumir um compromisso de noiva e ficar no jardim até que Ele venha. Ficar no jardim até ouvir os passos dEle. Ficar no jardim até que Ele comece a falar
comigo. Ficar no jardim desejando e pedindo: vem mais, vem na hora do almoço, vem de manhã, vem de tarde, vem à meia-noite, vem, eu quero mais. Porque é esse desejo no coração por Jesus Cristo de Nazaré que vai mudar a nossa história. Eu posso ter muitos sonhos, posso tentar fazer um monte de coisa nessa terra, posso fazer coisas que dão certo, posso fazer coisas que vai dar errado. Nada disso importa. Não é o meu sonho que importa, mas é o que Deus sonhou para mim. E quando eu estou dentro desse jardim, eu começo a entender o sonho de Deus para mim. E quando eu entendo qual é o sonho que Deus tem comigo, eu começo a sonhar o sonho de Deus. E quando eu sonho o sonho de Deus, a minha história começa a mudar. Ah, mas não dá mais tempo, não tem mais jeito, já acabou. A Bíblia fala assim, ó: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo que eu preciso é passar pela porta. Se você já passou pela porta, glória a Deus. Se não passou, passe o mais rápido possível. Passou pela porta, agora você tem que se mover no jardim. Você tem que chamar a atenção dele. Você tem que ficar lá até que ele venha na viração. Você precisa ouvir a voz dele, porque isso é a única garantia que tu vai poder entrar na casa dele e ficar com ele a vida inteira. Tem pessoas que Deus pega, faz assim, ó, leva lá para a casa dele. A pessoa fica lá, vê um monte de coisa. Meu Deus, o apóstolo Paulo fez isso. Deus pegou ele, levou ele até o terceiro céu e mostrou a casa. Aí quando o apóstolo Paulo voltou, ele falou: meu Deus, são tantas coisas que eu não consigo nem falar, eu não consigo nem explicar. Deus pegou o apóstolo João, levou ele lá na casa de Deus. Aí o apóstolo não sabia o que falar, é ruim de ouro. Você acha que tem ouro lá? Não, ele não sabia explicar de tão maravilhoso que é, porque são coisas que não são da nossa terra, não são da nossa natureza, foge do nosso entendimento. Aí o apóstolo João começou a pegar coisas que eram preciosas, valiosas aos nossos olhos, para descrever a grandeza de Deus, e mesmo assim não consegue. Então eu estar no jardim, me movendo no jardim, me relacionando com Jesus Cristo, é a única garantia de que eu vou entrar para morar com Ele eternamente na sua casa. Entenda, você é o jardim, você tem uma fonte, e Ele só vem beber dessa fonte. O versículo anterior, Ele só vem beber se a água for pura. Ele só vai comer do fruto do jardim se esse fruto for bom. Se não for bom, Ele não come. Então eu corro um risco ainda de ser expulso do jardim novamente, e eu não quero isso. Eu quero agradar o meu amado. Eu quero poder dizer: o meu amado é meu e eu sou dele. E Ele fala, quando Ele voltar, Ele vai falar: entra, servo bom e fiel. Entra, meu amado. Entra, minha amada. Ele vai continuar falando, só que só vai entrar quem ouve Ele. Se você não ouve Ele hoje, tu não vai ouvir quando Ele voltar. Por isso que é muito sério. É muito sério a questão dos dons do Espírito Santo. Se eu não ouço Deus hoje, eu corro um grande risco de não ouvir quando Ele voltar. E a Bíblia diz que a voz dele é de muitas águas. Ele fala como um trovão, é a voz de trombetas, e você não ouve. Imagina quando Ele voltar. Será que você vai ouvir Ele falando: entra, servo bom e fiel? Você vai ouvir Ele te chamando pelo nome? Como se você não ouve Ele hoje? Então isso é para entrar em desespero. É para entrar em desespero, entrar no jardim e não sair até ouvir Ele falar. Isso é desesperador. Se eu não ouço a voz dele, eu preciso entrar em desespero. Você não entra em desespero porque te cortaram o braço. Você não entra em desespero porque você está em cima de uma cama pronto para morrer. Você não entra em desespero porque você tomou um tiro na cabeça e ainda não morreu. Você entra em desespero porque você não ouve a voz dele. Isso é desesperador. É esse sentimento que nós temos que ter no coração. Nós queremos Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar o culto.